Olá, que Deus abençoe você abundantemente. Hoje nós vamos ler o último capítulo de Romanos, capítulo 16, né? A última carta, né? O final das cartas do apóstolo Paulo aos romanos, que estavam em Roma e que estavam buscando a Deus. Bom, se você tem gostado desse conteúdo, não esqueça de dar o seu gosto, partilhar esse vídeo com mais pessoas e vamos mergulhar aqui na palavra do nosso Deus. Tem muita coisa que Deus quer falar conosco. Vamos lá? Antes, como sempre, oramos. Ó Deus, eu peço que o Teu Espírito Santo se coloque entre nós, para que Ele possa nos instruir, nos orientar, nos capacitar a esse serviço. Pai, abençoa essa pessoa que está agora junto comigo, meditando na Tua palavra. Que ela seja tão abençoada, meu Deus. Eu não sei qual é a ansiedade dela, problema que ela está enfrentando, mas nós entregamos a Ti. Eu sei que nas Tuas mãos tudo é possível. Abençoa ela e abençoa-nos nessa meditação de hoje. Em nome do Senhor Jesus eu peço isso. Amém. Romanos 16, versículo 1. Recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual é serva na igreja que está em Cencreia, para que a recebais no Senhor como convém aos santos e ajudeis em qualquer coisa que de vós necessitar, porque tenho hospedado a muitos, como também a mim mesmo. Comentário: Febe era uma cristã gentia da cidade de Cencreia. Ela é citada por Paulo como uma mulher que desempenhou um papel muito importante na igreja primitiva. Seus serviços eram muito úteis aos cristãos e até mesmo a Paulo. Alguns estudiosos da Bíblia acreditam que Febe era uma mulher de posses, influente na cidade e que de alguma maneira protegia os cristãos e a igreja. Hoje, a igreja do Senhor Jesus também necessita do auxílio de mulheres nascidas de Deus que se dediquem à causa do Evangelho e atuem de alguma forma para que a sua palavra chegue aos mais necessitados. Que legal, né? Quer dizer, o apóstolo está aqui dando testemunho dessa mulher, né? E da fé que ela teve. Primeiro, de ser solidária, ser serva, né? O espírito de servidão, que hoje está um pouco raro de se encontrar. Servo mesmo, né? Não é o que tem o título, não. Porque o título de nada serve. Eu tenho o título de pastor, mas o título de pastor não significa que eu seja um servo. Ser servo do Senhor Jesus é aquele que verdadeiramente morreu para as coisas desse mundo. Então ele não está interessado em posições, em cargos, em ser, estar em evidência, né? Como disse o próprio apóstolo não, né? Ele foi o João, o Batista, o que batizava. Ele falou que diminua eu para que ele cresça, né? Que eu diminua, que eu cada vez fique menor, para que Deus, o Senhor Jesus, em mim, fique mais e mais em evidência. No 3, saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. Nós vimos lá atrás que esse casal, ele se converteu numa pregação do apóstolo Paulo e que agora vem sendo atuante, né, prático na palavra, né, na ajuda aos cristãos. 4, os quais pela minha vida expuseram as suas cabeças, o que não só eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai também a igreja que está em sua casa, saudai a Epineto, meu amado, que é as primícias da Acaia em Cristo. Comentário: Priscila e Áquila se tornaram grandes amigos de Paulo. Eles abraçaram a causa do evangelho de tal forma que arriscaram a própria vida em favor do apóstolo. Apesar de Paulo não relatar quando ocorreu essa memorável ação do casal, alguns estudiosos acreditam que foi no dia do tumulto citado em Atos 19, 23 ao 40. Independentemente da data deste acontecimento, o fato é que os dois eram servos dedicados a Deus, pois disponibilizavam seu tempo e a própria casa para os encontros dos cristãos. Está em 1 Coríntios 16, 19. É contagiante vermos relatos na Bíblia
a sintonia, a comunhão com Deus deste casal que se empenhou a aprender e a divulgar a sua palavra. Atos 18, 26. Que muitos casais como este se levantem na igreja do Senhor Jesus para que sejam instrumentos de salvação nas mãos do Altíssimo. E de fato, Deus quer usar toda a gente para essa obra, né? A obra é tão grande, né? Há tantas pessoas precisando, por vezes, de uma palavra, de um exemplo. Então nós temos que buscar ser isso, né? Um instrumento nas mãos do Senhor Jesus. 6. Saudai a Maria, que trabalhou muito por nós. Saudai a Andrônico e a Júnias, meus parentes e meus companheiros na prisão, os quais se distinguiram entre os apóstolos e que foram antes de mim em Cristo. Saudai a Amplias, meu amado no Senhor. Saudai a Urbano, nosso cooperador em Cristo. A Estaquis, meu amado. Saudai a Peles, aprovado em Cristo. Saudai aos da família de Aristóbulo. Saudai a Herodião, meu parente. Saudai aos da família de Narciso, os que estão no Senhor. Saudai a Trifena, a Trifosa, as quais trabalharam no Senhor. Saudai a amada Pérside, a qual muito trabalhou no Senhor. Saudai a Rufo, eleito no Senhor, e a sua mãe e minha. O comentário diz saudai. Paulo fez questão de saudar Rufo, a quem chamou de eleito ou escolhido, e sua mãe, que era muito querida por ele. Com seus cuidados, ela tratava Paulo como filho e ele, por sua vez, a considerava uma mãe. Há muitas mulheres que são como mães para os servos de Deus, pois seus conselhos, baseados em suas experiências com o Senhor, são verdadeiras pérolas. Essas mães espirituais são preciosas no ministério de qualquer homem ou mulher de Deus. Em todos os lugares do mundo encontramos mulheres com esse mesmo perfil de mãe de Rufo, cujo prazer é estar na casa do Altíssimo, servindo com suas ofertas, com seus jejuns e com suas orações, pela sua obra e pelos seus servos. De fato, né, como eu sou pastor e sempre estou mudando de igreja, nós encontramos pérolas, pessoas que realmente elas amam a obra de Deus em primeiro lugar, amam o Senhor que salvou a elas e amam o pastor delas, aquele que está ali pregando, né? Que está ali dando a vida por elas. De fato, isso acontece, né? Enquanto alguns desprezam, outros amam. 14. Saudai a Síncrito, a Flegonte, a Hermes, a Patrobas, Hermas e aos irmãos que estão com eles. Saudai a Filólogo e a Júlia, a Nereu e a sua irmã, a Olimpas e a todos os santos que com eles estão. Saudai-vos uns aos outros com santo ósculo. As igrejas de Cristo vos saúdam. E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem disseção, escândalo contra a doutrina que aprendestes, desviai-vos deles, porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e com suaves palavras lisonjas engana os corações dos simples. O comentário diz assim: disseções e escândalos. Naquela época já havia falsos pregadores e falsos mestres que agiam como lobos famintos, prontos para devorarem suas presas. Esses homens não serviam ao Senhor Jesus, mas aos seus próprios interesses. Eles atuavam nas igrejas cristãs, implantando no coração dos desatentos na fé doutrinas contrárias à verdade do Senhor Jesus. Semelhantemente, nos dias atuais, muitos enganadores têm atuado nas igrejas e no meio cristão de um modo geral. Eles não têm nenhum interesse em ajudar os aflitos e sofridos, pelo contrário, pensam apenas em semear dúvidas quanto à palavra de Deus. É preciso reconhecê-los, defender a fé e fugir deles imediatamente. Quem procede assim é sábio e prudente e conserva intacta a própria salvação. E nesses casos não adianta ser um valente e falar, não, eu não vou me contaminar, não, a minha cabeça está bem formatada para as coisas de Deus. Não, não cai nessa, né? É como o apóstolo diz, olha, fuja deles,
Fuja dessas pessoas que gostam de bajular, que estão sempre falando alguma coisa para causar um problema, para causar um mal. Olha só, ele falou assim, é porque os tais não servem o nosso Senhor Jesus Cristo, quer dizer, eles servem ao seu ventre, quer dizer, eles servem à sua vontade. O que mais eu ouço, muitas vezes, não me apeteceu, me apetece fazer tal coisa. A pessoa que vive pelo que ela quer fazer, né, pela vontade dela, ela está perdida. Porque a nossa vontade nunca vai ser obedecer a Deus, mas vai ser obedecer à carne. Então, assim eram essas pessoas, né? O seguir ao seu desejo do ventre, né? Fazer a própria vontade. Então, eles não eram servos do Senhor Jesus, mas servos de si mesmo. 19. Quanto à vossa obediência, é ela conhecida de todos. Comprazo-me, pois, em vós, e quero que sejais sábios no bem, mas simples no mal. Comentário, sábios no bem. Esse conselho é precioso para aqueles que desejam manter a consciência limpa, porque reflete o ensinamento que o Senhor Jesus deu aos seus discípulos. Mateus 10,16. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos, portanto, sede prudentes como as serpentes, inofensivos como as pombas. Continuando no comentário, é preciso vigiar e se guardar daquilo que desagrada a Deus e ter o coração sem malícia, como de uma criança. A malícia desperta curiosidade para o que é errado, e isso tem levado muitos à ruína espiritual. Por outro lado, devemos ter o entendimento de um adulto no que diz respeito ao bem e ao que é certo e justo, para que nossas ações e nossas decisões também sejam corretas e justas. Eu já vi cada pessoa dentro da igreja, né, que com pensamentos completamente contrários e elas tentam disseminar, né, as suas ideias para os outros. Mas ele falou assim, mais simples para o mal. O que significa? Não é que você vai ser inocente para tudo e vai cair nas armadilhas que as pessoas fazem. Não, nós temos que ser prudentes, né, espertos, mas com respeito ao mal, né, a malícia, olhar com malícia, não. Por exemplo, eu vou dar um exemplo do Bispo Macedo, né? Ele falou assim, que até que se prove o contrário, aquela pessoa, aquele líder, aquele pastor que está ali, ele é homem de Deus, né? Até que se prove o contrário. Mas quando vem a prova de que ele não é, ele é retirado. É retirado da obra, é retirado daquele lugar, porque ele não tem condições de estar ali. Então, é isso, o simples para o mal é isso. É você olhar as pessoas com bons olhos, né? Mas, claro, você está ali olhando, mas vigiando também, né? E ele diz no 20, e o Deus de paz esmagará em breve Satanás, debaixo dos vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Comentário, esmagará em breve Satanás. Com essa afirmação, Paulo quis fortalecer a igreja diante das lutas que ela enfrentava por causa da fé no Senhor Jesus. Satanás é o arqui-inimigo de Deus e o adversário da nossa alma. Como opositor da fé cristã, ele tem espalhado os seus anjos decaídos para cegar as pessoas a fim de que elas não creiam e não reconheçam a Jesus como Senhor e Salvador. Felizmente, ele venceu o diabo na cruz, bem como todos os principados, potestades e forças espirituais do mal. Todos estão debaixo dos seus pés e também dos pés daqueles que são cheios do Espírito Santo. Lucas 10, 19 ao 21. E eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões e sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeita aos espíritos. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Naquela mesma hora se alegrou Jesus em espírito e disse, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim te aprouve. Veja que ensinamento, né? Primeiro, ele falou que vos dou, eis aí vos dou o poder. Ele nos deu esse poder para pisar
sobre aquilo que é espiritual, né? Os problemas, os nossos inimigos espirituais que atuam à nossa volta, né? O apóstolo Paulo, por exemplo, ele falou, a nossa luta não é contra o sangue e a carne. Quer dizer, eu não estou lutando contra as pessoas, mas contra os espíritos. O problema é que as pessoas transferiram, né? À medida que o tempo vai passando e as pessoas vão perdendo a espiritualidade, elas transferem as lutas delas do espiritual para o físico. Então ela começa a lutar contra o patrão, contra o pastor dela, contra o líder do grupo que ela pertence, contra o pai, a mãe, ou o pai, a mãe contra o filho, enfim. As lutas são transferidas para o campo físico. E aí nós perdemos. Por isso que ele fala, alegrai-vos, não porque você tem poder sobre as forças do mal, mas porque os vossos nomes está escrito nos céus, né? No livro da vida. Você tem essa alegria, né? Deus escreve o nosso nome nesse livro, né? Que maravilha. Por isso que Jesus se alegrou. Ele falou assim, olha, essas coisas não são reveladas aos sábios. Por quê? O sábio desse mundo, né? As pessoas que são capazes desse mundo, ela não se apoia na sabedoria de Deus, ela se apoia na sua própria sabedoria. Ela se apoia no que ela sabe fazer, ela se apoia nos seus diplomas, na sua formação. Então ela tenta resolver as coisas sempre do próprio jeito, da própria maneira. Quando nós transferimos a nossa dependência para Deus, nós dependemos totalmente dele. Nada deste mundo, nenhum recurso, né? Fazemos dele a nossa total segurança. Colossenses 2,15, para terminarmos aqui, né? E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, deles triunfou em si mesmo. Então, primeiro, o Senhor Jesus tomou dele, né, o direito à vida, à morte, tomou dele, né, o poder que ele tinha. E você vai lembrar, por exemplo, na tentação, o Satanás levou Jesus para o alto do monte e ofereceu o poder de todo mundo. Mas Jesus tomou de volta. Quando Adão pecou, ele desobedeceu a Deus, ele entregou esse poder para Satanás, né? Mas aqui Jesus está retomando esse poder. Então ele fala, os expôs publicamente, deles triunfou na cruz. Então Jesus venceu. A cruz hoje, quando nós olhamos ela vazia, nós vemos o símbolo do triunfo. O triunfo espiritual sobre todas as forças malignas. Mas eu não posso, por exemplo, eu vou pôr um crucifixo aqui no colar de crucifixo, porque eu vou vencer o diabo. Não. O que vence o diabo não é o crucifixo no meu pescoço, mas é a minha fé, naquilo que Jesus fez. Agora 21. Saúdam-vos Timóteo, meu cooperador, e Lúcio, Jason e Sosipatro, meus parentes. Eu, Tércio, que esta carta escrevi, vos saúdo no Senhor. Aí você fala, mas não foi o apóstolo Paulo? Sim. Só que o apóstolo Paulo, ele ia citando, falando, e o escriba, né, ia escrevendo. Então, com certeza, quem estava escrevendo as cartas para o apóstolo era o Tércio. 23. Saúda-vos Gaio, meu hospedeiro, e de toda a igreja, saúda-vos Erasto, procurador da cidade, e também o irmão Quarto. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho, e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do ministério que desde tempos eternos esteve oculto, mas que se manifestou agora e se notificou pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, e todas as nações para a obediência da fé, ao Deus único, sábio, seja a glória por Jesus Cristo para todo sempre. Amém. Versículo 27, comentário. Deus é único e sábio. Naquela época, os romanos adoravam muitas divindades, inclusive cultuavam o próprio imperador. Por isso, corajosamente, Paulo finaliza a sua epístola, esclarecendo aos cristãos romanos que o único Senhor e Deus de toda a terra é o Todo-Poderoso. Somente Ele é imutável, fiel, autoexistente e eterno. Além disso, apenas Ele pode realizar impossíveis, sarar as feridas do coração e trazer a paz. O Altíssimo também é o único que não mente e que tem plena sabedoria para governar o universo. Em outras palavras,
é perfeito Criador, Consolador e amigo verdadeiro. Enfim, o nosso Deus tem todas as respostas porque é único e sábio. Diante disso, deve ocupar o primeiro lugar no nosso coração e dirigir todos os nossos passos e pensamentos. Afinal, foi Ele quem deu o seu Filho unigênito em sacrifício por cada um de nós a fim de nos salvar. Portanto, é o único digno de todo louvor, de toda a nossa adoração. Forte, né? Essa epístola aos Romanos, ela nos traz tantas boas lembranças, nos faz guardar a nossa fé, nos faz fugir do que é mal e nos manter no caminho do Evangelho. O Evangelho é a luz da salvação. Bom, espero que você tenha gostado. Compartilhe esse vídeo, como nós falamos no princípio, e mantenha-se bem, mantenha-se na fé. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo.